Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Nossa Culpa. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Noah, esperando a hora de embarcar em um voo para Ibiza, já que ela está indo para o casamento da sua melhor amiga. Enquanto anda pelo aeroporto, Noah fica um pouco abalada ao ver uma foto do seu ex-namorado numa capa de revista, e nesse mesmo momento, descobrimos que eles não se veem há mais de 4 anos. Ao entrar no avião, Noah acaba derramando um pouco de café em cima do passageiro que ficará do seu lado durante a viagem, mas assim que ela pede desculpas, Simon rapidamente garante que está tudo bem. Assim que Noah chega em Ibiza, Simon resolve perguntar se ela gostaria do seu número de telefone, mas como a jovem fica muito constrangida com a pergunta, ele rapidamente vai embora pedindo desculpas. Em seguida, vemos Jenna chegando no local para buscar a jovem, e enquanto as duas se abraçam animadas, a noiva faz questão de comentar que anda muito ansiosa com os preparativos para o seu casamento. Quando as duas chegam no hotel em que será realizado o casamento, Noah fica muito confusa ao perceber que o seu vestido é bem diferente dos vestidos das outras madrinhas. Mas quando ela resolve perguntar para a noiva o motivo, Jenna revela que ela será a sua madrinha principal. Ao ouvir isso, Noah fica muito apreensiva, já que ela sabe que além do seu ex-namorado ser o padrinho principal do noivo, eles terão que ficar muito próximos durante a cerimônia. Ao perceber que ela está incomodada, Jenna tenta acalmar a jovem lembrando que se passaram 4 anos desde a última vez que eles se viram. Mas quando ela ressalta que os dois já superaram a separação, Noah rapidamente discorda. Algum tempo depois, Noah fica muito surpresa ao descobrir que está rolando uma festa no jardim, e quando a jovem percebe que a noiva deixou um vestido no seu guarda-roupas, ela não tem escolha a não ser ir para a festa. No entanto, enquanto Noah está indo para o jardim, ela entra em pânico ao encontrar o seu ex-namorado chegando no local, mas antes que Nick possa perceber a presença da jovem, ela rapidamente vai embora. Em seguida, vemos Jenna apresentando para Noah um parente chamado Baxwell, mas enquanto os dois estão conversando, ele simplesmente decide ignorá-la para cumprimentar o ex-namorado dela. Durante a festa, Rafaela resolve desabafar com a sua filha dizendo que anda muito deprimida, mas quando ela explica que está triste porque agora ela só se vê em datas comemorativas, Noah pede desculpas dizendo que anda muito ocupada com o seu trabalho no restaurante. Assim que Rafaela vai embora, Noah fica muito nervosa ao ver o seu ex-namorado vindo na sua direção. Mas quando Nick passa por ela sem dizer nada, a jovem fica bem desapontada. No dia seguinte, vemos Noah indo para um ensaio de casamento junto com as madrinhas, mas quando elas avisam que a jovem terá que ir de carona com Nick, ela fica desesperada. Durante a viagem, os dois decidem continuar se ignorando, mas nesse mesmo momento, percebemos que eles continuam atraídos um pelo outro, já que os dois ficam se olhando disfarçadamente. Depois do ensaio, os dois acabam sentando um do lado do outro durante o jantar, mas quando Noah finalmente cria coragem para conversar com Nick, ele simplesmente decide ignorá-la. No dia seguinte, vemos Jenna se casando com Lyle em uma linda cerimônia ao ar livre, e durante a festa, a noiva acaba armando para que Noah e Nick dancem juntos, na esperança de que eles acabem fazendo as pazes. Enquanto os dois estão dançando, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e por isso, eles resolvem voltar para o hotel, onde acabam fazendo aquilo. Depois que tudo termina, vemos Nick se vestindo para ir embora, mas quando Noah resolve perguntar se ele ainda sente algo por ela, o jovem rapidamente nega lembrando que ela decidiu ficar com outro cara. Alguns dias depois, vemos Noah indo até a universidade para buscar o seu diploma, e em seguida, ela vai até o restaurante em que trabalha para pedir demissão, já que ela decidiu aceitar um emprego como panfleteira para ter mais tempo para estudar. No entanto, enquanto Noah está trabalhando como panfleteira, ela acaba sendo atropelada por uma bicicleta, fazendo com que ela tenha que ir para o hospital. Enquanto Noah está sendo atendida, vemos Michael no mesmo hospital sendo chamado pelo seu chefe para conversar. E quando Ramon começa a confrontar o jovem por não ter colocado no seu currículo que ele trabalhou numa universidade, ele mente dizendo que seu orientador achou que isso não era importante. Ao ouvir isso, Ramon rapidamente deixa claro que já sabe que ele foi demitido porque se envolveu com uma aluna, e bastante constrangido, Michael garante para o seu chefe que não trará problemas para ele. No entanto, quando Ramon avisa que terá que abrir uma investigação para saber se Michael não fez o mesmo com uma das suas pacientes, o jovem fica arrasado e exige saber como ele ficou sabendo da sua demissão.
mas o diretor do hospital se recusa a conversar com ele sobre esse assunto. Enquanto isso, Nick está em Londres tendo uma reunião com os seus sócios. Mas quando eles deixam claro que não estão satisfeitos com o fato de o jovem ter fechado a companhia de seguros, Nick explica que as empresas deixadas pelo seu avô estão passando por um momento difícil, e que por isso, ele resolveu direcionar todos os recursos que eles possuem para investir em uma empresa de tecnologia chamada Metaverso. Em seguida, vemos Noah no seu carro esperando algumas crianças atravessarem numa faixa de pedestre, e nesse mesmo momento, Simon estaciona ao lado da jovem com a sua moto e imediatamente a reconhece. No entanto, quando ele pede para que ela abaixe o vidro do carro, Noah não consegue reconhecê-lo, e por isso, ela fica irritada achando que está sendo paquerada por um estranho. Em seguida, Noah vai até o escritório de uma empresa para fazer uma entrevista para o cargo de assistente, mas nesse mesmo momento, ela fica muito surpresa ao descobrir que o dono da empresa é Simon, o rapaz que ela conheceu no avião. Quando Simon comenta que ela o repreendeu alguns minutos atrás, Noah rapidamente pede desculpas dizendo que não o reconheceu, e bastante constrangida, ela simplesmente resolve ir embora. Em seguida, descobrimos que Nick continua ficando com Sofia, mas quando ele pergunta para a jovem se ela irá aceitar a sua oferta de emprego para virar a sua advogada, Sofia simplesmente muda de assunto perguntando como ele se sentiu ao reencontrar Noah depois de tanto tempo. Bastante desconfortável, Nick mente dizendo que nem teve chances de falar com Noah, e mesmo percebendo que ele está mentindo, a jovem prefere não falar mais sobre esse assunto, já que eles não estão tendo um relacionamento sério. Nos dias seguintes, descobrimos que Noah foi contratada para ser assistente de Simon, que fica muito impressionado com o desempenho da jovem. No entanto, quando Simon pede para que ela lhe ajude a refazer o projeto para o mais novo investidor da empresa, Noah fica com um pouco de receio, já que ela não entende muito sobre economia. Enquanto isso, o pai de Nick está sendo hostilizado por alguns ex-funcionários que foram demitidos sem aviso prévio, mas quando William entra no seu carro ignorando os protestos, um homem perde o controle e tenta bater no empresário enquanto lhe acusa de ser o responsável por ter destruído a sua vida. Após verem uma reportagem sobre os protestos que estão fazendo contra William, os sócios de Nick exigem que o jovem arrume um jeito de abafar essa situação, já que eles estão com receio de que isso prejudique as ações das suas outras empresas. Bastante preocupado, Nick resolve se encontrar com Sofia em um bar, e quando ele pergunta para a jovem se ela gostaria de namorar com ele, a advogada fica muito surpresa. Ele então explica que apenas gostaria de desviar a atenção da imprensa sobre o que anda acontecendo com o seu pai. E quando ele promete que irá acompanhar a jovem nos eventos da campanha política do pai dela que começará em breve, Sofia rapidamente concorda. Em seguida, vemos Noah voltando de um jantar que ela estava tendo com o seu chefe, mas enquanto eles conversam, Simon não consegue se controlar, e por isso, ele começa a beijar a jovem apaixonadamente. Apesar de se sentir atraída por ele, Noah comenta que gostaria que as coisas acontecessem mais devagar entre os dois, e bastante compreensivo, Simon rapidamente concorda. Alguns dias depois, vemos Simon muito apreensivo para receber o mais novo investidor da sua empresa, e sem perder a oportunidade de provocar o seu chefe, Noah resolve desafiá-lo para uma queda de braço. No entanto, enquanto os dois estão disputando, Nick aparece no local, e fica indignado ao descobrir que Noah está trabalhando, ao invés de estar focada na sua pós-graduação. Quando Noah exige saber o motivo de ele estar no local, Nick revela que é o mais novo investidor da empresa. E quando ele pergunta por que ela não está focada nos seus estudos, Simon e os seus funcionários ficam bem confusos com o que está acontecendo entre eles. Algum tempo depois, vemos Nick conversando com o dono da empresa na sua nova sala, e quando ele pergunta o que a sua meia-irmã faz no local, Simon responde que ela é sua assistente. Ao ouvir isso, Nick comenta que ela deve estar apenas tirando xerox e servindo alguns cafezinhos, mas bastante irritado. Simon defende a jovem dizendo que além de ter muito potencial, Noah redigiu o projeto que ele mesmo aprovou. Quando Nick chega na sua casa, descobrimos que ele está morando com Sofia, mas quando ela pergunta como foi o seu primeiro dia na empresa nova, o jovem prefere não contar que Noah está trabalhando no local. Em seguida, Sofia comenta que o namoro deles continua sendo o assunto mais falado nas redes sociais, e quando Nick comemora pelo plano dele ter dado certo, a advogada começa a beijá-lo apaixonadamente. No dia seguinte, Nick resolve infernizar a vida de Noah no trabalho, mas quando ele percebe que a jovem é bastante íntima de Simon, ele acaba ficando com muitos ciúmes. Algum tempo depois, vemos Noah em um salão de beleza com a sua melhor amiga,
e quando Jenna resolve perguntar se ela ainda sente algo por Nick, a jovem rapidamente nega, revelando que anda pensando em dar uma chance para Simon. Enquanto elas conversam, Noah fica abalada ao ver uma matéria sobre o relacionamento de Nick com Sofia, mas nesse mesmo momento, ela percebe que Michael está passando pelo local. No entanto, quando Noah resolve conversar com ele, Michael ordena que ela não se aproxime, ressaltando que depois de eles terem ficado juntos, a sua vida se transformou em um inferno. Enquanto Noah fica muito confusa, Michael implora para que ela não conte para Nick que eles se viram, e ainda mais perturbada com esse pedido, a jovem resolve ligar para Sofia para saber se o seu ex-namorado fez alguma coisa contra o médico. Apesar de ficar com receio, Sofia acaba revelando que eles denunciaram Michael para a universidade por ter ficado com uma aluna enquanto ele era orientador, e bastante irritada, Noah deixa claro que eles não tinham o direito de se meter na sua vida. Alguns dias depois, vemos todos reunidos na casa de Nick para um almoço em família, mas enquanto William fica muito feliz em saber que sua filha também veio para a festa, Meg simplesmente prefere ignorá-lo. Algum tempo depois, vemos Noah se divertindo enquanto come um pedaço de bolo com a sua irmã, e nesse mesmo momento, ela recebe uma ligação de Simon lhe convidando para uma festa. No entanto, enquanto Noah conversa de forma animada com seu chefe, percebemos que Nick está com muitos ciúmes da sua ex-namorada. Quando a jovem encerra a ligação, Nick resolve comentar que não é nada profissional da parte de Simon ficar ligando para Noah fora do seu horário de trabalho. Mas bastante irritada, ela responde que ele não tem o direito de se meter na sua vida pessoal. No entanto, no dia seguinte, Nick impõe uma nova regra na empresa de tecnologia, proibindo que os funcionários tenham relacionamentos amorosos entre eles. Durante a noite, vemos Noah tendo um encontro com Simon na casa dele, e sabendo o motivo de Nick ter criado essa nova regra na empresa, a jovem avisa para o seu chefe que eles deveriam se afastar, já que ela está com receio de que Nick faça alguma coisa para prejudicá-lo. No entanto, Simon deixa claro que não vai permitir que Nick estrague o relacionamento deles, ressaltando que para ficar com ela, ele está disposto a abrir mão da sua empresa. Ao ouvir isso, Noah fica muito surpresa, e assim que Simon começa a beijá-la, a jovem resolve fazer aquilo com ele. Durante o trabalho no dia seguinte, Noah acaba se encontrando com o seu ex-namorado no elevador, mas enquanto a jovem tenta ignorá-lo, ela acaba percebendo que instalaram uma câmera de segurança no local. Ao notar que ela está muito surpresa, Nick comenta de forma arrogante que instalou câmeras por toda a empresa, ressaltando que precisa garantir que os seus funcionários cumpram a regra de não terem relacionamentos amorosos entre eles. Algum tempo depois, vemos Nick no seu escritório vigiando Noah pelas câmeras de segurança, e nesse mesmo momento, ele fica muito feliz ao perceber que a jovem está tendo uma pequena discussão com Simon. No entanto, enquanto Nick fica muito contente achando que está conseguindo afastar os dois, Noah vai até o escritório dele para avisar que está pedindo demissão. Bastante surpreso, Nick exige saber o motivo de ela estar se demitindo, e quando Noah revela que está namorando com Simon, o jovem fica furioso. Ela também deixa claro que prefere ficar com Simon ao invés do seu emprego, mas quando a jovem comenta que não vai permitir que ele mande na sua vida, Nick fica ainda mais furioso e exige saber se ela já dormiu com Simon. Bastante indignada, Noah resolve perguntar com quantas mulheres ele dormiu desde que eles terminaram, e ao perceber que o jovem não irá responder a sua pergunta, ela encerra a conversa dizendo que eles só estão separados, porque ele se recusa a perdoá-la. Alguns dias depois, vemos Noah com a sua família se despedindo de Meg, mas quando o motorista comenta que Nick está atrasado para levá-la, William rapidamente tenta se oferecer para levar a sua filha para a casa da mãe. No entanto, Meg rapidamente dispensa o seu pai dizendo que gostaria que Noah a levasse para casa, e assim que ela concorda, vemos as duas se encontrando com Annabelle. Nesse mesmo momento, Nick aparece no local e rapidamente pede desculpas para sua irmã pelo atraso, e quando Annabelle avisa que precisa muito conversar com ele, o jovem acaba concordando, mesmo estando com muito receio. Em seguida, vemos Annabelle avisando para o filho que irá entregar a guarda de Meg para William, e quando o jovem exige saber o motivo de ela estar abandonando a sua irmã, Annabelle explica que há 4 anos atrás foi diagnosticada com leucemia, e que por isso não tem muito tempo de vida. Enquanto Nick fica em estado de choque, Annabelle avisa para o filho que o pai dele já sabe de tudo, ressaltando que sente muito por não ter sido uma boa mãe, e que espera que ele nunca deixe de cuidar da sua irmã. Depois que Annabelle avisa para a filha que ela terá que voltar para a casa do seu pai, vemos Nick junto com Noah colocando a garota para dormir, e assim que eles saem do quarto,
O jovem confessa para ela que não gostaria de passar a noite sozinho. Ao ouvir isso, Noah comenta que não parece uma boa ideia, mas sem conseguir resistir, ela vai para o quarto do seu ex-namorado, onde acaba fazendo aquilo com ele. No dia seguinte, Nick entra em pânico ao acordar sozinho, e assim que ele sai do seu quarto para procurar por Noah, a irmã dele avisa que a jovem acabou de ir embora. Em seguida, vemos Noah dirigindo enquanto chora copiosamente, mas nesse mesmo momento, ela fica assustada ao perceber que tem um pouco de sangue na sua saia. Noah então resolve ir para o hospital, e depois de fazer alguns exames, ela acaba descobrindo que está grávida há pelo menos 4 meses. Enquanto Noah fica em estado de choque, Michael fica surpreso ao encontrar a jovem no hospital, e bastante curioso para saber o que ela está fazendo no local. Ele simplesmente resolve acessar o registro médico dela. Algum tempo depois, vemos Noah contando para sua melhor amiga que está grávida de Nick, e quando Jenna pergunta se ele já está sabendo da notícia, a jovem nega dizendo que ainda não sabe como contar para ele. Na manhã seguinte, vemos Sofia no hospital se encontrando com Michael, e quando ele revela para a jovem que Noah está grávida de Nick, a advogada fica em estado de choque. Em seguida, Michael comenta que sabe muito bem que ela e Nick foram os responsáveis por terem sujado a sua ficha, ressaltando que agora, eles terão que dar um jeito de garantir que ele não seja prejudicado no seu novo trabalho. Caso contrário, ele irá contar para a imprensa que Nick engravidou a sua meia-irmã. Sabendo que isso pode arruinar para sempre a imagem de Nick, e que pode prejudicar a campanha política do seu pai, Sofia fica apavorada. Mas antes que ela possa dizer alguma coisa, Michael vai embora revelando que Noah está trabalhando na empresa que Nick está investindo, deixando a jovem ainda mais arrasada. Algum tempo depois, vemos Nick acompanhando Sofia em uma festa, mas assim que Noah aparece no local junto com Simon, o jovem fica com muitos ciúmes. Quando Sofia resolve ir até o banheiro, Nick aproveita que Noah está sozinha para pedir desculpas pela forma que ele anda agindo no escritório. Mas antes que a jovem possa dizer alguma coisa, os parceiros deles aparecem interrompendo a conversa. Em seguida, Noah se afasta dizendo que precisa ir até o banheiro, e assim que Sofia aceita o convite de Simon para dançar, Nick aproveita o momento para ir atrás de Noah. Sem conseguir se controlar, Nick começa a beijar Noah apaixonadamente na porta do banheiro, e quando Sofia percebe que está acontecendo alguma coisa entre eles, ela se afasta de Simon para observá-los mais de perto. Nesse mesmo momento, Noah começa a passar muito mal, mas quando ela pede para que Nick chame o seu namorado para levá-la para casa, o jovem rapidamente se oferece para levá-la, ressaltando que Simon está muito bêbado. Quando eles voltam para casa, Nick avisa que ficará no sofá caso ela precise de ajuda, mas bastante irritada. Noah comenta que está na hora de encerrarem de vez a história deles, já que provavelmente ele se casará com Sofia. No entanto, quando Nick comenta que não quer que a história deles termine desse jeito, ressaltando que seria muito mais feliz ficando com ela, Noah exige saber como eles poderiam ter um futuro juntos, se ele ainda nem mesmo conseguiu perdoá-la. Ao ouvir isso, Nick prefere ficar em silêncio, e quando o jovem percebe que Noah está certa, ele simplesmente resolve ir embora. Em seguida, Noah começa a se sentir ainda mais mal, e sem ter outra alternativa, ela acaba tendo que chamar uma ambulância para levá-la para o hospital. Alguns dias depois, vemos Nick reunido com todos os seus familiares em um cemitério para um enterro, e assim que eles voltam para a mansão de William, descobrimos que foi a mãe do jovem que faleceu. Em seguida, Sofia resolve contar para Noah que sabe que ela está grávida, e quando a jovem revela que Michael trabalha no hospital que ela foi atendida, ressaltando que foi ele quem lhe contou, Noah deixa claro que isso não importa mais, já que no dia seguinte, ela irá embora da cidade para morar com uma tia no interior. Durante o velório, Noah aconselha Meg a dar uma chance para que William prove que ele será um bom pai para ela, e por isso, a garota resolve dar boa noite para William lhe chamando de pai, fazendo com que o empresário fique muito emocionado. Algum tempo depois, vemos Noah indo até a casa de Simon, mas enquanto o jovem fica muito feliz em vê-la, ela revela que tem uma coisa muito importante para contar para ele. Na manhã seguinte, vemos Nick dizendo para Sofia que é melhor eles terminarem antes que a campanha política do pai dela comece, e bastante magoada, a jovem desabafa dizendo que foi muito ingênua em pensar que ele conseguiria se esquecer de Noah, principalmente agora que ela conseguiu fazer com que Meg se aproximasse do pai dele. Quando Nick comenta que achava que conseguiria convencer a sua irmã a se aproximar do seu pai, Sofia começa a zombar do jovem dizendo que ele jamais conseguiria fazer isso, já que ele está destruindo o império de William, apenas por causa do rancor que sente por ele.
Ela também o lembra que ele não conseguiu perdoar a sua mãe nem mesmo na beira da morte, ressaltando que Nick usa as pessoas para se sentir bem, e que depois simplesmente as descarta, assim como ele sempre fez com ela. Ao ouvir isso, Nick comenta que nunca foi sua intenção machucá-la, mas bastante magoada, Sophia encerra a conversa dizendo que ele precisa parar de ter medo de se arriscar, pois só assim ele será feliz ao lado de Noah. Enquanto isso, Michael é convocado pelo seu chefe para uma reunião, e quando Ramon anuncia que após a investigação, a diretoria decidiu que seria melhor dispensá-lo, o jovem fica muito furioso. Durante o seu último dia de trabalho, Michael é chamado para atender uma paciente, e ao se aproximar da jovem, ele descobre que é Briar, a ex-namorada de Nick que anda sofrendo de problemas psicológicos. Enquanto isso, Noah está se despedindo dos seus amigos para ir morar em uma outra cidade, mas nesse mesmo momento, Nick aparece no local e fica muito surpreso em saber que ela está se mudando. No entanto, quando ele tenta pedir desculpas declarando todo o seu amor para ela, a jovem se vira para mostrar para ele que está grávida, deixando Nick em estado de choque. Ela então entra no seu carro para ir embora, e quando Nick começa a se declarar para a jovem dizendo que por mais que ela esteja grávida de Simon, ele ainda quer ficar com ela, Noah fica indignada e rapidamente vai embora. Enquanto Nick fica arrasado, Lion avisa para o amigo que Noah está grávida dele, e bastante surpreso, o jovem rapidamente entra no seu carro para ir atrás dela. Depois de Nick insistir muito em conversar com ela, Noah acaba concordando, mas antes de fazerem isso, ela pede que primeiro, eles contem sobre a sua gravidez para os pais deles. No entanto, quando os dois voltam para a mansão, o manifestante que atacou o pai de Nick aparece furioso no local, e atira na barriga do jovem. Quando Noah corre para socorrê-lo, Nick comenta que merece tudo o que está acontecendo com ele, ressaltando que foi muito imbecil com ela e com as outras pessoas. Algum tempo depois, vemos Nick acordando em um hospital ao lado da sua família, e quando ele pergunta por quanto tempo ele esteve dormindo, William revela que ele ficou em coma por 3 meses. Ao perceber que Noah não está mais grávida, Nick fica apavorado, e em seguida, vemos os dois brincando com o filho na nova casa que eles compraram. Quando Noah se afasta para ir até a cozinha, Nick acaba dando um cochilo, mas quando ele acorda e resolve verificar se está tudo bem com seu filho, ele entra em pânico ao perceber que o bebê está nos braços de Briar. Ao perceber que ela está segurando uma faca, Nick fica ainda mais assustado, e quando ele tenta convencê-la a entregar o seu filho, Briar se recusa e imediatamente pega o celular na mesa de cabeceira para impedi-lo de chamar a polícia. Apesar de estar bem debilitado, Nick consegue apertar disfarçadamente o botão de emergência que ele tem no seu quarto, e enquanto isso, Noah acaba sendo atacada por Michael assim que ela percebe que está acontecendo algo de errado. Ao conseguir escapar do criminoso, Noah corre desesperadamente para o seu quarto, mas assim que a jovem encontra Briar segurando seu filho, ela fica apavorada. Quando Noah tenta implorar para que ela devolva seu bebê, Briar se recusa dizendo que não é justo eles terem um filho, depois que ela perdeu o dela, e para piorar as coisas, Michael aparece no local e rapidamente consegue imobilizar Noah para que a criminosa vá embora. Em seguida, Nick tenta sair da cama para ajudar a mãe do seu filho, e apesar de cair no chão gritando de dor, ele aproveita o momento para atingir Michael nas pernas com um pedaço de ferro. Enquanto isso, Briar acaba sendo encurralada do lado de fora da casa pelo cachorro do casal, mas assim que Noah consegue alcançá-la, ela ordena que o seu cachorro entre na casa. Assim que ele obedece, vemos Michael no quarto ameaçando Nick com um taco de golfe, mas antes que ele possa fazer alguma coisa, o cachorro do casal aparece e consegue jogar o criminoso pela janela. Quando Michael cai no chão ao lado de Noah, a jovem aproveita o momento para tirar o seu bebê das mãos da criminosa, ao mesmo tempo que a polícia chega no local. Algum tempo depois, vemos Nick se casando com Noah em uma linda cerimônia ao ar livre, e depois da festa de casamento, eles se despedem dos seus convidados para partirem para a lua de mel. No entanto, enquanto Nick caminha em direção à limusine, Noah avisa que teve uma mudança de planos, e nesse mesmo momento, ela revela que comprou de presente um carro novo para o seu marido. O filme termina com Nick percebendo que o carro é idêntico ao que ele perdeu no dia em que eles se conheceram, e assim que ele agradece a sua esposa bastante emocionado, vemos os dois indo embora do local muito felizes. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!